Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a professora Emanuela e estamos começando aí mais uma aula de matemática para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo, sobre os ângulos. Então, na aula anterior, nós vimos aí algumas definições, algumas classificações importantes quanto a ângulos. Tipo, como é que a gente representa um ângulo, Como é que a gente escreve esse ângulo? A gente viu também o instrumento utilizado para medir os graus de um ângulo e como fazer essa medição. E vimos alguns nomes importantes, como o ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus, o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, o ângulo obtuso, que é aquele ângulo que ele é maior que 90 e ele é menor que 180. E a gente também viu sobre o ângulo raso, que é um ângulo de meia volta, metade de uma circunferência, que ele representa aí 180 graus. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre ângulos, compreendendo alguns tipos de ângulos, para conseguir aplicar eles em futuras questões, certo? Então, vamos começar aí falando sobre os ângulos notáveis. Então, o que são ângulos notáveis, Os ângulos notáveis, gente, são ângulos que recebem esse nome por serem utilizados com frequência em diversas situações, Então, principalmente quando a gente parte um pouquinho para a trigonometria, que vai ser um assunto aí futuro para vocês vão perceber que esses ângulos, eles aparecem com uma frequência em situações problemas, Que são os ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Lembrando que esse ângulo de 90 graus, a gente viu que ele também é conhecido como um ângulo reto, certo? Então, esses 4 ângulos de 30, 45, 60 e 90 são os ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. Esses ângulos, a gente pode fazer a construção deles, numa folha, através de um instrumento chamado esquadro. Existem basicamente 2 tipos de esquadros, Nós vamos ter aí um esquadro que possui um ângulo de 60 graus, por isso ele é chamado esquadro de 60. E nós temos o esquadro que possui ângulo de 45 graus, Esse esquadro de 60 graus, ele vai ter aí 3 ângulos importantes para a gente. Esse ângulo aqui, que pela essa indicação, a gente sabe que é um ângulo de 90 graus, Pelo que a gente viu na aula anterior. Nós temos esse ângulo aqui, que está sobre essa reta menor, digamos assim, mas que ele é um ângulo de maior abertura, um pouquinho que o vermelho. Ele mede 60 graus. E nós temos esse ângulo aqui na parte vermelha que mede 30 graus. Então, esse esquadro de 60, ele nos permite construir esses 3 ângulos. Então, para construir um ângulo de 90 graus, a gente constrói aqui, sobre essas 2 retas que formam o ângulo reto. Para construir um ângulo de 30 graus, eu construo sobre esses 2 lados do esquadro, que formam a pontinha menor, mais fechada. E para construir um ângulo de 60 graus, eu faço essa construção sobre esses outros lados do esquadro, que formam essa abertura um pouquinho maior. E aí também nós temos o esquadro, como eu disse, de 45. Esse esquadro de 45, ele possui esses 2 ângulos medindo 45, Então, ele é um esquadro que ele representa um triângulo isósceles, que tem lados, que possui 2 lados iguais, e com isso os ângulos da base também são iguais. E aqui, mais uma vez, a representação do ângulo de 90 graus. Então, utilizando esse esquadro de 45, a gente pode construir aqui, o de 90, utilizando a parte que tem a indicação do ângulo reto, ou utilizando qualquer uma das outras extremidades, construir um ângulo de 45 graus, certo? Bom, e aí dando continuidade a esse conhecimento, desse mundo aí de ângulos, nós temos 2 nomes que são muito comuns, que são complementares e suplementares, e eles são utilizados quando a gente fala de
ângulos. Então, a gente, quando fala de ângulos complementares e suplementares, nós estamos falando em um par de ângulos, né? Em dois ângulos. E esses dois ângulos, eles são chamados de complementares, se a gente somar eles dois e eles tiverem 90 graus. Então, por exemplo, esse ângulo beta, supondo que ele mede 60 e que esse ângulo alfa mede aqui 30 graus. Quando a gente soma esses dois ângulos, a gente percebe que a soma deles dá 90 graus. Então, a gente pode dizer que eles são complementares, ou que 60 é complemento de 30, assim como 30 é complemento de 60. Outro nome também importante é os suplementares. Suplementares são também dois ângulos, só que quando a gente soma eles, essa soma dá 180. Então, supondo aqui, ó, que esse ângulo beta é 130 graus e esse ângulo alfa é 50 graus. Então, veja que ao somar os dois, nós vamos encontrar 180 graus. Então, a gente pode falar que 130 e 50 são suplementares, ou que 130 é suplementar a 50, assim como 50 é suplementar a 130, ok? Então, complementar, a gente soma e tem que dar 90, suplementar, a gente soma e encontra aí 180, ok? Por hoje é só e até a próxima.